Bom dia, amados irmãos e irmãs. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Para mim, mais uma vez, como disse ontem, é um privilégio imenso estar de volta aqui em João Dourado. E eu quero agradecer a vocês o carinho da Bahia. Deus tem me dado a bênção de pregar em todas as regiões do nosso país e também em outros lugares. Mas poucas vezes, irmãos, eu sou recebido com tanto carinho como eu sou recebido por vocês aqui. A Bahia é diferente, Leozinho. Você tem toda a razão, reverendo Leandro, né? É diferente o amor dos irmãos. Uma irmã querida virou para mim ontem e falou assim: pastor, o senhor tem que vir para cá. Eu falei: ei, não fala isso não, irmã. Porque o povo daqui é muito amoroso. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Prazer rever irmãos, amigos, pessoas muito queridas para nós. Quero agradecer ao pastor Clóvis mais uma vez pelo honroso convite e louvar a Deus por esse congresso tão especial. Eu conversava com o pastor Clóvis ontem. Nosso desejo, vamos falar com o reverendo Cláudio Marra, tem que ser uma matéria no Brasil presbiteriano sobre esse congresso, né? Um momento tão marcante para tantas pessoas, e nós vamos pedir ao reverendo Cláudio Marra para que isso aconteça e o Brasil inteiro possa ver o que Deus está fazendo aqui em João Dourado, nesta região, também pela vida dos amados irmãos. Não posso cumprimentar todos os amigos, senão não prego, só fico cumprimentando. Mas eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 2. Quando o pastor Clóvis me falou sobre esse segundo tema, que falaríamos além do sermão do culto de abertura, eu fui orar e o Espírito do Senhor trouxe à mente ao meu coração. Eu falei: Senhor, que texto eu posso falar para a liderança, mas eu sei que não haveria só pastores aqui, de maneira que possa também motivar a igreja dessa busca pelo avivamento. Me foi pedido que falasse nessa manhã sobre o avivamento e a liderança. E eu vou falar sobre um texto que é dirigido à liderança da igreja, mas se aplica a toda a igreja e nos desafia a continuar a vivermos uma busca por avivamento durante todos os dias da nossa vida. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler dos versículos de 1 a 7. Eu convido você a que se coloque de pé. Já tendo deixado o celular no modo avião, nós vamos ouvir agora a pregação. Apocalipse 2, de 1 a 7, nós leremos o texto da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Todos comigo, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nessa manhã nós te bendizemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu grande perdão e pela grande salvação que nos deste na pessoa de Jesus. Deus, muito obrigado pelo nosso Redentor, porque Ele desceu da glória, Ele se fez homem, se tornou varão de dores e padeceu na cruz do Calvário, ó Deus, ó Pai, para pagar a dívida que era nossa. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Deus, muito obrigado pelo grande Salvador que nos deste, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por causa dele, Deus, que nós estamos aqui. É por causa dele que nós pensamos em missões.
É por causa dele, ó Deus, ó Pai, que nós oramos por avivamento. Porque tu, ó Deus, ó Pai, deste a ele pessoas de todos os rincões da terra. Tu disseste a ele: pede-me e eu te darei as nações por herança. Ó Senhor, tu deste a ele as nações, e por isso nós temos que pregar o Evangelho, para alcançar homens de perto, homens de longe, ó Deus, ó Pai. Te agradecemos, Deus, pelos missionários que se moveram dos Estados Unidos, vieram aqui, pregaram nessa região, e te agradecemos porque o Senhor converteu o coronel João Dourado lá atrás, e ó Deus, e como fruto do agir do Espírito Santo, durante décadas aqui, o teu povo nessa região tem experimentado o mover de Deus. E nós te agradecemos, Deus, porque tudo que tem acontecido nessa região de João Dourado, região de Irecê, tem sido obra do Espírito do Senhor. E nós damos toda a glória ao Senhor. Agora, Deus, enquanto ouvimos a exposição da Tua palavra, tem compaixão de nós, alimenta-nos, descedenta-nos, deixa-nos conhecer-te mais. Usa-me a mim, pecador limitado, que eu não atrapalhe a mensagem da Tua palavra, e que ela fale poderosamente ao nosso coração, e nos anime como liderança e como igreja a cumprirmos a missão do Senhor para nós. Fala conosco, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, a igreja de Éfeso foi fundada em um grande avivamento. 40 anos antes desta carta ser escrita, o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, chega a Éfeso e encontra um grupo de homens que haviam crido no Senhor Jesus, antes que o Senhor Jesus viesse, porque eles ouviram a pregação de João Batista. Então Paulo esclarece o evangelho para eles mais claramente e ora para que eles recebam o Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo e assim a igreja de Éfeso nasce pujante. E Paulo prega ali 3 meses na sinagoga, os judeus o perseguem e ele leva os convertidos para a escola de Tirano. E ele prega na escola de Tirano, amados irmãos, mais ou menos por 2 anos. E a palavra de Deus diz que ele dava ensejo a que todos os habitantes da província romana da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. Paulo pregava na escola de Tirano, eu vou falar sobre isso, provavelmente 5 horas todos os dias. E gente de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis e Colossos vinham ouvi-lo pregar, eram convertidos e saíam para plantar outras igrejas. E quando Paulo pregava ali, além de converter muita gente, o Senhor curou muitas pessoas através da vida de Paulo. Expulsões de demônios aconteceram. E pessoas que serviam no ocultismo, na feitiçaria, impactadas pelo Senhor na época do avivamento, saíam confessando os seus pecados em praça pública. E em uma ocasião eles queimaram $500 mil em livros, amados irmãos, rompendo com a idolatria, de forma que a economia idólatra de Éfeso, que era dominada pela adoração à deusa Diana dos Efésios, foi abalada através do ministério do apóstolo Paulo. Depois que o apóstolo Paulo pastoreou ali, amados irmãos, teve que fugir de perseguição. Timóteo pastoreou ali também em 2 ocasiões. E depois o próprio apóstolo João foi pastor da igreja de Éfeso. E agora o apóstolo João está exilado na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano. E essa igreja tem mais ou menos 40 anos. E o Senhor Jesus dirige a ela então uma carta de amor. Essa igreja, amados irmãos, que tinha experimentado um grande avivamento, mas ela precisava ainda de reavivamento. E já que nós precisamos falar sobre reavivamento e liderança, é impressionante perceber que no início da carta, o Senhor Jesus dirige a carta à liderança da igreja de Éfeso, quando ele vai falar sobre avivamento. O versículo 1 diz que ele escreve ao anjo da igreja em Éfeso. O anjo, amados irmãos, não significa que a igreja tinha um anjão de 2 metros na porta que ficava protegendo a igreja, não. O anjo aqui é o pastor. A palavra em grego para ângelo é angelos, o mensageiro. Então essa carta que fala sobre avivamento é dirigida ao pastor da igreja. Porque o púlpito da igreja é responsabilidade do pastor até hoje na igreja presbiteriana. Ele é o angelos, o anjo de Deus, o mensageiro de Deus. E quando Deus quer dar avivamento para a igreja, Ele fala e coloca a palavra no coração daqueles que têm a responsabilidade de pregar a palavra à igreja.
E o Senhor escreve ao anjo da igreja em Éfeso e se apresenta da seguinte maneira: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Talvez vocês me perguntem: pastor, que 7 estrelas são essas? Quais são os 7 candeeiros de ouro? Vamos ler o versículo anterior, irmãos? O último versículo do capítulo 1. Todos leiam comigo, vamos lá, Apocalipse 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os seus 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então preste atenção, veja como Jesus se apresenta aqui. Ele diz que ele conserva na mão direita as 7 estrelas. A palavra usada no grego aqui para conservar significa governar. É a mão direita, a mão do governo. Significa que ele sustenta. As 7 estrelas, como disse o versículo anterior, são os anjos. Isso significa que Deus sustenta os pastores da sua igreja com a sua mão direita. A mão direita é a mão da direção, é a mão do governo. Ele dirige a igreja através de pastores, também de presbíteros fiéis, comprometidos com a palavra de Deus, a pregá-la com fidelidade. João Calvino tem uma frase maravilhosa, na qual ele diz que o púlpito é o trono de Deus na terra, lugar do qual ele governa a sua igreja. Jesus está dizendo que ele governa a igreja através de pastores fiéis comprometidos a pregar a palavra de Deus. Mas não somente isso, nessa apresentação, ele diz que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E no versículo anterior, nós vimos que o candeeiro é a igreja. Então o Senhor Jesus disse que além de sustentar os pastores e dirigir a igreja através da pregação de pastores fiéis, ele também caminha no meio da igreja. Então você está aqui nessa manhã, veio ouvir a pregação da palavra, já ouviu o pastor Pedro logo cedo, mas quando a palavra é exposta com fidelidade, quem se levanta do livro e caminha no meio da igreja é o próprio Senhor Jesus. A palavra é aplicada ao seu coração e ele sabe o que vai na sua mente, ele sabe o que vai na sua alma. Ele confronta os seus pecados, ele te chama ao arrependimento, ele te consola no momento da angústia, ele te dá visão para que você avance na obra, ele te conclama a consagração. Querido amigo e irmão, a palavra, a pregação da palavra só tem poder por causa da ação do Espírito Santo e da presença do Senhor Jesus, que fala com poder na pregação da palavra. Então, entendendo que a palavra de Deus é dirigida a pastores e a líderes fiéis, e que o próprio Senhor Jesus se manifesta, nós precisamos entender a doutrina da pregação, irmão. A pregação reformada, irmãos, é palavra de Deus. Nós acreditamos que quando a pregação é feita com fidelidade, o próprio Senhor Jesus se levanta do livro, caminha na igreja e ele fala conosco. E ao entendermos então tudo isso, como liderança e como membros, o Senhor nos chama para sermos essa igreja que deseja avivamento. E eu quero pregar para você então, nessa manhã, sobre esse tema, a igreja que deseja avivamento. Já vimos na introdução que ela experimentou um avivamento, que ela tem pastores que recebem a palavra, que são dirigidos pelo Senhor, e o Senhor não a abandona, ele caminha no meio dela. E agora Jesus então começa a mostrar requisitos que ele exige nessa igreja que deseja avivamento. E em primeiro lugar, o texto da palavra do Senhor nos diz nessa manhã que a igreja que deseja avivamento é uma igreja trabalhadora. E aí vai o exemplo, porque para que a igreja seja trabalhadora, os líderes têm que ser trabalhadores. A igreja que deseja avivamento é uma igreja trabalhadora. Vamos ler aqui, irmãos, versículo de número 2. No seu início: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Leiam todos comigo até a perseverança, vamos lá? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. A igreja de Éfeso, irmãos, é uma igreja que tem 40 anos, mas é uma igreja trabalhadora. O Senhor Jesus a elogia dizendo: eu conheço as tuas obras. A igreja de Éfeso prega o evangelho. A igreja de Éfeso faz, amados irmãos, trabalhos de grupo familiar. A igreja de Éfeso faz um projeto social abençoado naquela cidade. A igreja de Éfeso é uma igreja trabalhadora. John Stott, comentando esse texto, diz que a igreja de Éfeso parecia uma colmeia ambulante.
Mas, amados irmãos, ela não só trabalha, o texto diz que ela tem labor. A expressão grega para labor aqui significa literalmente transpiração. Aquela igreja trabalhava até extenuar-se no trabalho do Senhor. E o Senhor Jesus disse que a igreja que deseja avivamento tem que ser uma igreja trabalhadora. E pastor, como é que essa igreja aprende a ser trabalhadora? É olhando para a sua liderança, amado irmão. É impressionante você perceber que essa igreja de Éfeso não foi uma igreja que comeu o pão da preguiça. Em 40 anos ela plantou a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Filadélfia, de Sardes, de Laodiceia, de Herápolis e de Colossos. Ela plantou pelo menos 8 igrejas naquela região. E talvez você me pergunte, pastor, com quem essa igreja aprendeu a ser tão trabalhadora? Com o seu primeiro pastor. O apóstolo Paulo, amados irmãos, pregou por espaço de 2 anos na escola de Tirano. O horário de almoço dos gregos, aqui era na Turquia, onde é a Turquia hoje, província romana da Ásia, mas a cultura era grega, durava 5 horas todos os dias. Como eles moravam à beira do mar, eles acordavam 5 horas da manhã e faziam as suas atividades até 11 horas da manhã. 11 horas da manhã começava o horário de almoço. E eles tinham o horário de almoço até 4 horas da tarde. Então eles almoçavam, dormiam a sesta, descansavam e voltavam para suas atividades às 5 horas da tarde. Então, provavelmente, Paulo alugou a escola de Tirano, uma importante escola daquela cidade, no horário de almoço. E alguns dos manuscritos mais antigos de Atos 19, 9 e 10 dizem que Paulo pregava ali 5 horas todos os dias por espaço de 2 anos. Agora imagine, amado irmão, que são 5 horas de pregação todos os dias, não com o pastor Roster, mas com o apóstolo Paulo. Paulo pregava 5 horas todos os dias. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Significam 3.650 horas de pregação. É mais do que o currículo dos nossos seminários. Aquela igreja viu o seu pastor durante 2 anos pregando a palavra de Deus intensamente durante 5 horas todos os dias. E sabe o que acontecia? Um camarada ia de férias lá de Esmirna e falava assim, tem um pregador lá na escola de Tirano, e ele ouvia Paulo no primeiro dia e se convertia. E aí ele passava 30 dias de férias, irmão, ouvindo Paulo pregar 5 horas todos os dias. Então, em 10 dias, 50 horas, ele ouvia 150 horas de pregação no mês. Ele era convertido, discipulado, reavivado, ia para a sua região e plantava uma igreja. E aí nasceu Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes e Laodiceia, porque o trabalho do apóstolo Paulo foi intenso, extenuante, e ele pregou a palavra com total dedicação naquela região, amados irmãos. Se nós queremos ser a igreja que deseja avivamento, e se nós queremos ser exemplo para a igreja que deseja avivamento, nós como líderes não podemos comer o pão da preguiça. Nós não podemos ficar deitados eternamente em berço esplêndido, ao som do mar à luz do céu profundo. Nós não podemos, amados irmãos, ficar empurrando com a barriga, e nem viver a filosofia do deixa a vida me levar, vida leva eu. Nós, como pastores, presbíteros, não podemos perder o nosso tempo o dia inteiro na internet, vasculhando a vida dos outros. Mas nós temos que nos levantar, amados irmãos, para pregar o Evangelho, para abençoarmos o povo. As necessidades ministeriais nunca acabam. E se Cristo entregou a sua vida na cruz do Calvário por amor de nós, nós temos que estar dispostos a gastarmos-nos e darmos-nos a gastar para pregarmos o Evangelho e para que muitas pessoas conheçam a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Se nós somos uma igreja que deseja avivamento, e se nós queremos ser uma liderança que inspira o povo a trabalhar, nós temos que entregar a nossa vida por amor daquele que entregou a sua vida por amor de nós. A igreja que deseja avivamento é uma igreja trabalhadora. Pastor, vamos trabalhar. Presbítero, arregaça as mangas, vamos pregar o Evangelho.
Diácono, se dispõe a servir e parecer-se com Jesus. Crente da igreja nessa região, se levante para ser uma bênção, para fazer a diferença, para pregar o evangelho, para alcançar almas para o Senhor Jesus. Que Deus faça de nós uma igreja trabalhadora, em nome de Jesus. Amém. Mas ao olharmos para o texto da palavra, o Senhor nos ensina nessa manhã que a igreja que deseja avivamento, além de ser uma igreja trabalhadora, ela também, queridos amigos e irmãos, é uma igreja zelosa. A igreja que deseja avivamento, ela é uma igreja zelosa. Segunda metade do versículo 2 diz assim: e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. O Senhor Jesus diz àquela igreja que ela não suporta homens maus. Mal está com U aí nesse texto, irmão. E a palavra grega, amado irmão, para mal significa maligno. Essa igreja rejeitou os enviados do diabo que tentaram influenciá-la. Ela não pode suportar homens malignos. E diz o texto aqui que ela rejeitou, amados irmãos, ela colocou à prova alguns que diziam que eram apóstolos e não era. E ela disse para eles: vocês são servos do diabo, vocês são malignos, vocês são mentirosos. Essa igreja, amado irmão, é uma igreja zelosa. É uma igreja que conhece a palavra. É uma igreja que não abre mão da fidelidade do evangelho. É uma igreja que não transige na doutrina das escrituras. Quando aparece alguma heresia, quando aparece alguém falando alguma coisa errada, essa igreja rejeita essa pessoa. Pastor, por que essa igreja pode fazer isso? Irmão, essa igreja ouviu pregação do apóstolo Paulo durante 3.650 horas. Ela é uma igreja que conhece as escrituras. Ela é uma igreja preparadíssima. Depois ela foi pastoreada por Timóteo. Depois ela foi pastoreada por João. E o próprio apóstolo Paulo, quando se despede dos presbíteros desta igreja, nas praias de Mileto, ele diz o seguinte: eu sei que depois da minha partida, penetrarão entre vós lobos vorazes, tentando destruir o rebanho. E que dentre vós mesmos, dentre aqueles próprios presbíteros, se levantariam homens falando, amados irmãos, heresias, com o objetivo de desviar o rebanho. E aquilo que Paulo falou, irmão, e profetizou, se cumpriu. Nos dias que o apóstolo João é o pastor da igreja de Éfeso, se levantou um presbítero ali, influenciado pela filosofia platonista e grega, cujo nome era Cerinto. A filosofia platonista diz o seguinte: que tudo aquilo que é espiritual e imaterial é bom, e tudo aquilo que é material é ruim. Então, Cerinto começou a dizer o seguinte: que Jesus Cristo era um mero espírito, que ele não podia ter vindo em carne, ele era só um espírito que aparecia no meio das pessoas. E outros, como fruto dessa doutrina de Cerinto, começaram a ensinar, amados irmãos, um tipo de docetismo que significava o seguinte: que Jesus não nasceu Deus, na hora do batismo Deus entrou nele, e na hora da morte, da crucificação, Deus saiu dele. E, amados irmãos, essa doutrina é perigosíssima, sabe por quê? Porque se Jesus Cristo não veio em carne, ele não pode pagar os nossos pecados. E o próprio apóstolo João diz que qualquer espírito que não confesse Jesus Cristo vindo em carne é espírito do anticristo. E Cerinto começou a ensinar isso da igreja. Mas como a igreja era, amado irmão, fortalecida na palavra e pastoreada pelo próprio apóstolo João, ela rejeitou Cerinto, ela o expulsou da igreja e ela ensinou que Jesus Cristo era Deus e homem ao mesmo tempo, vindo em carne, sem pecado, porque foi gerado sem pecado, mas na sua carne foi cravado na cruz para pagar a nossa dívida, porque nós pecamos. Ele tinha que ser totalmente homem como nós somos e tinha que pagar a nossa dívida na cruz, mas para quitar a dívida ele tinha que ser totalmente Deus, e por isso ele é Deus e homem ao mesmo tempo, e veio ao mundo dar a vida na cruz para nos salvar. Essa igreja, amado irmão, resistiu à falsa doutrina, porque ela conhecia a palavra de Deus. Amados irmãos, para que nós motivemos o nosso rebanho a conhecer a palavra de Deus, nós temos que dedicar tempo a estudar a palavra de Deus. Todo líder da igreja deveria ler a Bíblia inteira, pelo menos uma vez por ano.
E nós todos deveríamos, amados irmãos, motivar os crentes a ler a Bíblia e estudá-la todos os dias, para que cresçam na fé, para que amadureçam e para que conheçam a vontade do Senhor. Nós temos que motivar nossos crentes a virem à escola dominical, para estudarem as doutrinas e conhecerem a palavra de Deus, para que quando alguém se levante falando coisas erradas, eles estejam preparados para responder na Escritura, porque eles são bem formados e treinados na palavra de Deus. Meu irmão, você tem que ler a Bíblia de capa a capa. É bem possível, irmão, que num momento de desespero, você esteja orando e peça ao Senhor para falar com você, e você abra um texto das Escrituras, e Deus, por sua graça, por causa da necessidade daquele momento, Deus use o texto da Escritura. Mas você não pode fazer disso a regra da sua vida. A Bíblia é uma carta de amor para você, e você tem que lê-la sequencialmente todos os dias, de capa a capa. Você tem que sentar e ler e estudar as Escrituras. Irmãos, há pessoas que se motivam a fazer isso. Eu lembro de uma história uma vez, de um jovem que ele tinha preguiça de ler a Bíblia, e ele falava assim: fala comigo, Deus, fala, papai. Ele abriu a Bíblia assim, e o texto dizia: Judas foi enforcar-se. Deus não falou. Vamos fazer de novo. Fala, papai. Vai tu e faz o mesmo. Não falou: Deus, fala de novo. Por que ainda te demora? Meu irmão, a Bíblia não é um livro de magia. É um livro para você estudar. É uma carta de amor, para você se alimentar dela, ouvir o Senhor falar com você e ser transformado pelo Espírito do Senhor, falando ao seu coração cada dia. Se nós que somos essa igreja que deseja avivamento, nós temos a consciência de que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós temos a consciência de que a vitória contra o pecado vem por guardar a palavra no coração. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, amados irmãos, nós precisamos de uma igreja zelosa nos dias de hoje. Irmãos, nós vemos dias de uma secularização terrível, e a igreja precisa ser mais comprometida com a palavra do que nunca. Eu fico perplexo, amados irmãos, nos dias de hoje. Eu sou pastor em São Paulo, e eu vejo pessoas que se dizem crentes, que de repente vão para o carnaval e ficam lá pulando, e bebem, e balançam para lá e para cá, e depois querem chegar na igreja, amado irmão, como se fosse um crente como outro qualquer. E amado irmão, não tem nada a ver, o pastor é legalista, não pode ser assim. Amado irmão, demonstrando uma falta de compromisso com o Senhor, uma falta de amor pelo Senhor, e uma falta de conhecimento e aplicação da palavra de Deus em sua vida. Se nós desejamos avivamento, nós temos que ser uma igreja zelosa do estudo, da aplicação, da vivência da palavra de Deus, para sermos uma bênção nesses dias tão desesperadores que nós enfrentamos. A igreja que deseja avivamento é uma igreja zelosa. Que Deus, amado irmão, motive os irmãos da região de João Dourado a lerem as Escrituras todos os dias, a memorizá-las para que sejam vitoriosos contra o pecado. Amados irmãos, a guardá-las no coração, para que, amados irmãos, eles sejam de fato transformados pelo poder da palavra de Deus. A igreja que deseja avivamento é uma igreja zelosa. Eu tinha mais coisa para falar aqui, mas o tempo vai embora, hein? Então nós vamos para o próximo ponto. Pastor, o que mais caracteriza uma igreja que deseja avivamento? Uma igreja que deseja avivamento é uma igreja trabalhadora. Uma igreja que deseja avivamento é uma igreja zelosa. Mas uma igreja que deseja avivamento é uma igreja perseverante. Uma igreja que deseja avivamento é uma igreja perseverante. Vamos ler comigo, irmãos, versículo de número 3. No versículo 2, o Senhor Jesus diz que conhecia o labor e a perseverança dessa igreja. Versículo 3, eu vou começar e vocês leem até o final do versículo. E tens perseverança, vocês. A igreja de Éfeso é uma igreja perseverante.
Irmão, seguir a Jesus nesses dias do imperador Domiciano é como ter um alvo desenhado nas suas costas. O próprio apóstolo João está exilado na ilha de Patmos. Vão colocar João numa panela fervendo. E ele vai sofrer tremendamente ali. É quando está exilado em Patmos que ele recebe, num dia do Senhor, no domingo, essa visão maravilhosa do Apocalipse. E a igreja de Éfeso, como todas as igrejas daquela região, tem sido perseguida. Mas mesmo no meio da perseguição, ela perseverou. O Senhor Jesus tem perseverança. Ele diz: suportaste provas por causa do meu nome. E ela aguentou a pancada, ela aguentou o sofrimento. E diz mais o texto: e não te deixaste esmorecer. Ela não se exasperou, ela não parou de fazer o trabalho, amado irmão, mas ela aguentou a pancadaria, ela aguentou a perseguição e continuou trabalhando mesmo no dia de grande dificuldade. Irmãos, esses dias aqui são perigosíssimos. Aqui o imperador romano já está sendo considerado como Deus. E cada cidadão romano pode seguir a religião que quiser, desde que, uma vez por ano, ele entre no templo do imperador romano e se ajoelhe, ofereça seus sacrifícios e diga: César é o Senhor. Os cristãos não faziam isso. Então, perseguidos pelos soldados romanos, eles eram levados ao templo do imperador e lhes obrigavam a dizer: diga, César é o Senhor. E os cristãos verdadeiros diziam: Jesus Cristo é o Senhor. E muitos deles, amados irmãos, foram espoliados de seus bens. Muitos tiveram seus negócios fechados. Muitos viram familiares seus sendo assassinados. E muitos estão jogados na cadeia. A igreja está sendo tremendamente perseguida naqueles dias, mas ela tem perseverança. Ela aguenta a prova. Ela, por causa do nome de Jesus, ela não se deixa esmorecer. O sofrimento é tão grande, irmão, que na cidade vizinha de Esmirna, onde havia uma grande igreja, em uma ocasião, eles pegam 1.200 membros da igreja, levam para o grande Monte Pagos e arremessam de lá, daquele precipício, 1.200 crentes de uma vez. Em outra ocasião, eles levam mais 800 membros da igreja e os arremessam de lá. 2.000 membros da igreja de Esmirna foram lançados da montanha porque eram fiéis a Cristo Jesus. E na cidade vizinha de Esmirna, 60 anos depois que esse texto foi escrito, se deflagrou outra grande perseguição. O pastor da igreja era Policarpo, discípulo do apóstolo João. Ele já era um homem de 86 anos de idade, 60 anos depois que esse texto foi escrito. Provavelmente ele já era um pastor com 26 anos nessa época do Apocalipse. Mas então os soldados romanos começaram a perseguir Policarpo e ele foge da cidade, irmão, e vai para uma fazenda. E os soldados romanos descobrem que ele está ali, e quando ele sabe disso, então os irmãos pegam o pastor e levam para outra fazenda. E aí os romanos começam a procurá-lo e descobrem que ele está na outra fazenda e ele diz: agora eu não vou fugir mais. E ele recebe os soldados que vieram prendê-lo e pede aos donos da casa que preparem um banquete para os soldados. E ele preparou um banquete para os soldados e disse o seguinte: comam aí enquanto eu vou orar. E ele entrou para o quarto e orou 2 horas, amados irmãos, ininterruptas. Depois de 2 horas ele disse: estou pronto. E quando ele chegou a Esmirna, ele foi levado à arena e foi confrontado pelo procônsul. E o procônsul disse a ele o seguinte: meu senhor Policarpo, o senhor já é um homem de 86 anos de idade, tenha dó de si mesmo, negue esse Jesus Cristo e continue vivo até a hora de sua morte. Ele disse o seguinte: 86 anos tenho servido o meu Senhor Jesus e ele nunca me fez nenhum mal. Como poderei eu negar aquele que me tem feito tanto bem? E aí então o procônsul vira para ele: o senhor não sabe que eu tenho o poder de mandar queimar o senhor na fogueira? Ele diz o seguinte: o fogo com o qual você vai me queimar vai acabar, mas o fogo no qual vão queimar aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus vai durar eternamente. Por que você está demorando? Faz logo o que você tem que fazer. E o procônsul manda amarrar Policarpo e queimam aquele pastor de 86 anos de idade na arena, irmãos. E a multidão fica perplexa e impactada, vendo aquele homem orando e louvando ao Senhor, enquanto morre queimado por amor do nome de Jesus. Eu gostaria de lhe perguntar: você está disposto a ir para a fogueira por causa do nome de Jesus? Nesses dias no Brasil, em que querem impor sobre nós ideologia de gênero, você está disposto a ir para a fogueira por causa do nome de Jesus? Ser professor no Brasil, amados irmãos, hoje é um tremendo desafio.
principalmente na escola pública, onde muita imposição com coisas erradas vem contra nós. Alguns dias atrás saiu uma cartilha do Ministério da Educação, amados irmãos, onde havia sexo explícito, e um professor cristão não pode se submeter, amado irmão, a ensinar esse tipo de coisa. Você está disposto a ser fiel ao Senhor Jesus nesses dias tão difíceis, meu querido irmão, nesses dias tão difíceis, minha querida irmã? Nesses dias, irmãos, em que o governo tenta impor o assassinato de crianças, um verdadeiro genocídio de crianças no ventre, nós como igreja, amados irmãos, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós não vamos seguir uma ideologia nem agenda política, mas nós não concordamos com o assassinato de bebês no ventre de suas mães. Nesses dias, amados irmãos, em que tentam, amados irmãos, facilitar, amados irmãos, o uso de drogas, ainda que nos seja imposto, nós não podemos concordar com esse tipo de coisa. Temos visto o fim de várias cracolândias no mundo inteiro, e eu mesmo moro numa das cidades que tem uma terrível cracolândia, fruto, amados irmãos, de conceitos contrários à palavra de Deus. Será que nós vamos aceitar goela abaixo, sem falar nada, tudo que é contrário ao Evangelho? Será que nós não vamos nos posicionar? Será que nós vamos optar pelo politicamente correto e não vamos confirmar que somos de Jesus? E ainda que sejamos dóceis e amáveis no trato, nós não somos favoráveis a tudo aquilo que afronta a honra do nosso Deus e a sua palavra? Você vai continuar sendo fiel, mesmo em dias tão difíceis? Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos? Deus nos chama a perseverar firmemente, a não abrirmos mão do Evangelho, a continuarmos sendo amorosos com todas as pessoas, mas a nos posicionarmos firmemente contra tudo aquilo que é contrário ao Senhor e contra a sua palavra. A igreja que deseja avivamento é uma igreja que persevera, mesmo em dias de perseguição, mesmo em dias tão difíceis. Que Deus faça de nós crentes perseverantes, amém, meus irmãos? E mesmo que pessoas que amamos se levantem contra nós, nós vamos continuar a amá-las e orar por elas, mas nós não abriremos mãos da palavra de Deus, do Evangelho e de tudo aquilo que o nosso Senhor requer de nós. Você quer avivamento para a sua vida, meu irmão? Amém? A igreja que Deus quer, uma igreja que deseja avivamento, é uma igreja, amado irmão, como temos visto, trabalhadora, é uma igreja zelosa, é uma igreja perseverante. Mas em quarto lugar nós aprendemos, irmãos, que ela é uma igreja fiel. A igreja que deseja avivamento é uma igreja fiel. A igreja que deseja avivamento é uma igreja fiel. Versículo de número 6. Vamos ler, irmãos, todos juntos? 1, 2, 3, vamos lá? Vamos lá todos comigo. Tens, contudo, a teu favor... Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O Senhor Jesus ainda elogia a igreja de Éfeso, porque ela, além de ser zelosa na doutrina, ela é fiel na vida. A seita dos nicolaítas, amados irmãos, também a seita de Balaão, são seitas que pregam uma lassidão moral no meio do povo de Deus. São seitas que pregam o liberalismo ético naqueles dias. Eles dizem que você pode crer no Evangelho e você foi salvo pela graça e você pode fazer o que você quiser. Há alguns comentaristas antigos, amados irmãos, que dizem que esse tal Nicolau, que deu nome à seita dos nicolaítas, provavelmente ele era um ex-militar romano aposentado. E tal, se você ler o livro A Arte da Guerra de Sun Tzu, ele vai dizer o seguinte, que uma das principais características para que você vença o seu inimigo na guerra é que você precisa conhecê-lo. Então a doutrina dos nicolaítas é o seguinte, ela dizia, como é que você vai vencer o pecado se você não experimentou o pecado? Então, para vencer o domínio do álcool, você tem que ir no festival do Deus Baco, Deus do vinho, beber, encher a cara, participar das orgias, beber até cair. E aí depois, se você ficar embriagado, você vai ver que aquilo ali talvez não foi muito bom, e aí você consegue começar a lutar com a bebida, porque você teve a experiência da embriaguez.
Então você só consegue vencer a prostituição se você sair com várias prostitutas. E aí você experimenta como é sair com aquelas prostitutas e você vai ver que não deu em nada, então você vai talvez pensar em abrir mão da prostituição. A doutrina dos nicolaítas, amado irmão, ensina que você pode estar na igreja e experimentar tudo aquilo que o mundo quer te oferecer. E a igreja de Éfeso, amados irmãos, foi fiel, ela disciplinou quem estava em pecado. Diz o texto: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O Senhor Jesus odeia a hipocrisia. Ele odeia uma profissão de fé, amado irmão, que não é demonstrada na prática da vida. Ele odeia, amado irmão, o fato de que alguém diga que creia, mas não foi transformado pelo Senhor Jesus. E ele diz que odeia, amados irmãos, a lassidão moral, o liberalismo ético dos nicolaítas, e ele elogia a igreja de Éfeso porque ela também odiava. Ela disciplinou com amor, amado irmão, quem estava em pecado. E nesses dias tão difíceis, nós como igreja, amados irmãos, a liderança é questionada. Quando alguém é disciplinado de maneira respeitosa à luz das Escrituras, com amor. O reverendo Lloyd Jones dizia, há 50 anos atrás, que um dos grandes problemas da igreja reformada na Europa é que ela abriu mão da terceira marca da verdadeira igreja. Ela parou de aplicar a disciplina. E por isso o povo se desviou e se perdeu da presença de Deus. Eu mesmo, irmão, sou pastor da mais antiga IPB em São Paulo. E quando nós viemos para São Paulo para a revitalização da igreja, muitos irmãos não estavam acostumados com essa questão de disciplina. E quando disciplina teve que ser aplicada, de repente alguns irmãos diziam: pastor, como é que o senhor faz isso? O irmão serviu com 40 anos de fidelidade, agora não vale nada do que ele fez. Eu falei: irmão, o que ele fez foi feito pelo Senhor. Mas se nós o amamos, nós vamos discipliná-lo. Nós temos que mostrar para ele que não concordamos com o pecado. E se ele for de Jesus, ele vai se submeter à disciplina e vai se arrepender. Mas, amados irmãos, com a secularização da cultura, a igreja é pressionada a abrir mão da disciplina e a fazer vista grossa e fechar os olhos para o pecado dos crentes. E nós não podemos fazer isso, meus amados pastores. Nós, como liderança, não podemos abrir mão da disciplina no meio do povo de Deus. Se nós desejamos avivamento, nós vamos chorar com quem caiu em pecado, nós vamos abraçar, nós vamos beijar, nós nunca vamos nos achar melhores, porque nós somos pecadores tão terríveis como aqueles que caíram, mas por amor a eles e buscando a sua restauração, nós vamos disciplinar o pecado, porque isso agrada o Senhor Jesus. E, amado irmão, quando a igreja está em pecado, amado irmão, ela trava, ela deixa de crescer. Pregando em muitos lugares do Brasil, eu tenho visto igrejas que abandonaram a disciplina e o povo começou a viver em pecado, e a próxima consequência foi que essas igrejas começaram a morrer, porque elas não levavam o Senhor a sério. Então, quando essas igrejas voltam para a pregação fiel da palavra, e a liderança da igreja volta a pastorear com amor e aplicar com fidelidade a disciplina, a vida de Deus entra nessas igrejas de novo. E elas começam a ser restauradas para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nós não podemos transigir com o pecado. Nós não podemos fazer vista grossa ao pecado de ninguém, irmãos, mas que nós com amor disciplinemos, buscando a restauração, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Eu sou pai de um jovem abençoado de 19 anos. Ele é líder da Aliança Bíblica Universitária, lá no Mackenzie, São Paulo. Mas se ele estivesse longe do Senhor e chegasse para mim assim: pai, me dá 5 mil reais para comprar droga, eu ainda levaria ele para o quarto, irmão, e daria umas boas sentadas, porque eu o amo, amado irmão, e eu não vou entregá-lo para o pecado. Quando nós amamos alguém, nós não vamos entregar essa pessoa ao pecado, mas nós vamos corrigi-la em amor, para que ela se volte para a presença do Senhor. Que Deus nos dê a bênção de sermos fiéis na vida como igreja, em nome de Jesus, amém. Que Deus nos dê pastores fiéis, presbíteros fiéis, que zelam pela disciplina na igreja de Jesus. É tudo isso que a liderança precisa aprender. E não só a liderança.
mas todos nós que somos membros da igreja. Mas a igreja que deseja avivamento, além de ser uma igreja trabalhadora, além de ser uma igreja zelosa, além de ser uma igreja perseverante, além de ser uma igreja fiel, em último lugar, o texto da palavra de Deus nos diz que ela deve ser uma igreja apaixonada. A igreja que deseja avivamento é uma igreja apaixonada. E agora, irmãos, nós leremos versículos 4 e 5. Eu lerei o 4, a igreja o 5, assim diz a palavra do Senhor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Vocês o 5. Lembra-te. Meus queridos irmãos, qualquer um de nós pastores aqui desejaria ser pastor da igreja de Éfeso. Imagina uma igreja trabalhadora, uma igreja zelosa na doutrina, uma igreja perseverante no sofrimento, uma igreja fiel na vida. Qualquer pastor concorreria ao pastorado da igreja de Éfeso. Mas o Senhor Jesus diz algo muito forte a ela, ainda que ela tivesse todas aquelas virtudes. Ele diz uma palavra muito forte, e eu gostaria que você pensasse sobre isso, irmãos, porque a igreja tem sérios e terríveis opositores. Nós temos uma guerra civil dentro do peito, irmãos. Nós temos o velho homem que tenta nos solapar e trapacear contra nós e nos desviar do Senhor o tempo todo, e nós temos que dizer: fica aí, defunto, você já morreu, morto não levanta. Mas ele fica ali tentando nos seduzir e nos afastar do Senhor. Nós temos o espírito e a filosofia desse mundo, o mundão, que quer nos afastar de Deus o tempo todo e nos levar para longe da presença do Senhor. E se não bastasse, amados irmãos, nós temos o capitão das hostes infernais, Abaddon, Apolião, o general, amados irmãos, dos exércitos abissais, Satanás, o inimigo de Deus. Ele com seus soldados se levantam para perseguir-nos a cada dia. Mas pior do que tudo isso é quando o Rei da Glória, o Todo-Poderoso Senhor, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, olha para a igreja e diz: eu estou contra você. Irmão, só de ler esse texto, eu já tremo inteiramente. Imagine o meu Senhor, que é o Todo-Poderoso Deus, dizer para mim: eu estou contra você. Eu quero lhe perguntar nessa manhã: Jesus está contra você? O Senhor estava contra. Imagina o que significa Jesus contra uma igreja. Irmão, a igreja está perdida, está acabada. Ele diz para a igreja de Éfeso: eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. A igreja, irmão, é trabalhadora, a igreja é zelosa, a igreja é perseverante, a igreja é fiel, mas ela não ama mais a Jesus. Ela nasceu no meio de um grande avivamento, irmão. Paulo pregava a palavra com poder, eles tinham reuniões de orações abençoadíssimas. Naquela ocasião do grande avivamento, o Espírito Santo de Deus soprou com tanto poder que o povo ia confessando os seus pecados na rua. Imagina o povo andando aqui em João Dourado dizendo: eu roubei, eu matei, eu sou estelionatário, eu sou um adúltero, eu era isso, eu era aquilo. O povo quebrantado confessava os seus pecados na rua, irmãos. E os feiticeiros se juntaram, esses feiticeiros armaram uma fogueira de $500 milhão em livros. Uma comoção. Aquela igreja, amados irmãos, tinha um profundo amor por Jesus. Aquela era uma igreja que orava, que invocava, que sentava para ouvir a palavra, que investia tempo no relacionamento com Jesus. Mas agora, amados irmãos, que tudo indica é que a igreja de Éfeso se orgulhou da sua própria capacidade. Ela começou a dizer: não tem igreja trabalhadora como nós, não tem igreja tão teologicamente fiel. Nós somos quase uma igreja neopuritana, nós somos uma igreja zelosa, nós, amados irmãos, somos uma igreja perseverante. Não tem uma igreja tão fiel na vida. E eles olharam para as virtudes que tinham,
e se enamoraram de si mesmos, e se esqueceram do Senhor, e deixaram de orar, e deixaram de buscar a presença do Senhor, e deixaram de fazer de Jesus a maior prioridade e o maior amor de suas vidas. Jesus diz para eles: eu estou contra vocês, porque vocês abandonaram o primeiro amor. E ele diz assim: olha, lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra lá dos dias do avivamento, 40 anos atrás, que vocês dobravam os joelhos, o Espírito Santo vinha e transformava tudo, e Deus salvava almas, e a minha presença era perceptível na igreja. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te significa muda a sua maneira de pensar. Pare de achar que você é bom. Pare de se comparar com os outros. Pare de achar que você tem mais capacidade do que qualquer outro. Reconheça que você não é nada sem Jesus. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Volta a ler sua Bíblia de joelhos. Volta a orar. Volta a se entregar a Deus em momentos de adoração. Volta para o jejum. Volta para a comunhão comigo. Jesus adverte aquela igreja, ele diz o seguinte: se vocês não fizerem isso, eu virei aqui e tirarei daí o meu candeeiro. Lembra o que é o candeeiro? O candeeiro é a igreja. Eu vou tirar a minha igreja dessa cidade. Tudo indica que naquele primeiro momento, irmãos, a igreja se arrependeu, porque ela continuou ali mais alguns anos. Mas, amados irmãos, 500 anos depois, 400 anos depois, a primeira cidade na história da igreja, em que pegaram uma imagem de Maria e saíram andando com ela na rua, e o povo rezando e cantando para Maria, foi na cidade de Éfeso. Lá havia a grande deusa Diana dos Efésios. E Maria, no final de sua vida, foi morar em Éfeso, porque João a adotou como mãe. E João era pastor da igreja, e ela morreu em Éfeso. E quando a igreja se afasta de Deus, ela abre mão do evangelho. Então eles pegaram aquela velha idolatria de Diana, influenciados pelo diabo, e colocaram em Maria, porque havia uma divindade feminina, tinha que haver outra. Então Maria começou a ser adorada, e eles pegaram a imagem de Maria e fizeram a primeira procissão da história, no ano 525 da era cristã, na cidade de Éfeso. Sabe o que aconteceu? Você vai lá na cidade de Éfeso, não tem igreja, não tem cidade, só tem ruína. Jesus cumpre a palavra dele. Ele não só tirou a igreja dali, mas acabou com aquela cidade, por causa da sua infidelidade. Amados irmãos, imaginem conosco o pastor Clóvis vai fazer uma cerimônia aqui de um importante casal da igreja com 40 anos de casado. E de repente, então, chegou aquele grande momento da celebração, e o marido vai fazer o discurso para a esposa. E ele começa a dizer para ela o seguinte: querida, eu gostaria de dizer a você que eu nunca vi mulher tão trabalhadora como você. Eu trabalhei fora, garanti o sustento, mas você trabalhou dentro de casa, cuidou da nossa família, e quando preciso trabalhou fora, me ajudou a trazer mais dinheiro para dentro de casa. Você é a mais trabalhadora de todas as mulheres. Mas se não bastasse, eu fico impressionada com o seu zelo. Quando eu tive que trabalhar de manhã, à tarde, à noite, você nunca deixou de fazer o culto doméstico. Você reunia, estudava a Bíblia para os nossos filhos. Você ensinou até o catecismo para eles. Você foi zelosa e formou nossos filhos na doutrina. Nunca vi uma mulher tão zelosa como você. E nos dias difíceis, quando eu enfrentei uma depressão, quando eu perdi o trabalho, e quando eu parecia que estava longe, você não me abandonou, você perseverou, você aguentou a pancada, você ficou comigo nos dias difíceis. Não há mulher tão perseverante como você. Mas eu gostaria de dizer que nesses 40 anos de casado, eu nunca vi uma mulher com a conduta tão ilibada como a sua. Eu nunca vi você trocando olhares com qualquer outro homem, nem desejando a beleza e nem admirando a beleza de homem algum. Não existe mulher tão fiel como você, minha querida. Mas eu gostaria de dizer a você que eu estou chateado com você, minha querida, porque apesar de tudo isso, depois de 40 anos de casado, você já não me ama mais. É isso que o Senhor Jesus está falando para a igreja. Apesar de tudo de bom que você tem, você já não me ama
Mas eu quero lhe perguntar nessa manhã: você ainda ama o Senhor Jesus? Ele ainda é o maior amor da sua vida. Você entende que nunca ninguém te amou como Ele? Que Ele deu a vida na cruz para pagar os teus pecados, que Ele ressuscitou e que Ele te comprou com o sangue dEle, e você pertence a Ele. Eu quero lhe perguntar: você ama Jesus? Jesus é o maior amor da sua vida. Você faz o que faz para a glória dEle. Você canta na igreja para exaltá-lo. Você prega porque você o ama profundamente. Você quer buscar a salvação das almas aqui em João Dourado e nos rincões da terra, porque Jesus deu a vida pelos eleitos. Eles custaram o sangue do eterno Filho de Deus, e nós temos que ganhá-los, porque nosso Senhor morreu por eles. Você ama Jesus? Você ama estar na presença de Jesus? Você ama ouvir Jesus falar com você? Você ama dobrar os seus joelhos e passar tempo com Jesus? Meus queridos irmãos, nada vai valer se nós não amarmos nosso Senhor e não fizermos o que temos que fazer para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nessa manhã, o Senhor te chama a voltar ao primeiro amor. O Senhor te chama a pedir perdão se você colocou alguma coisa no lugar de Jesus. Talvez você colocou a si mesmo. Talvez você colocou o seu cônjuge. Talvez você colocou até seus filhos. Talvez você colocou sua situação financeira. Talvez você colocou a sua fama, o seu nome, e você deixou de ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Nessa manhã o Senhor quer você de volta. Ele não quer que você faça a obra de Deus por fazer, mas Ele quer que você o busque, que você o ame, que você tenha comunhão íntima com Ele. Ele quer encher a tua vida do Espírito Santo. Ele quer que você se deleite nele, para que Ele também se deleite em você por causa de sua graça. E para que, cheio do Espírito Santo, você não viva para si mesmo, mas viva para o Senhor todos os dias da sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, meus irmãos e irmãs? Que Deus quebrante o nosso coração. Que Deus tire todo falso Deus, todo ídolo que ocupa o lugar de Jesus na nossa vida. Que o Espírito Santo opere o sincero arrependimento e que nós experimentemos, como dizia o reverendo Thomas Chalmers, o poder de um novo afeto. Que o ídolo saia do centro e que Jesus tome o centro de tudo. E que nós o amemos, porque nunca ninguém nos amou como Ele, pois Ele deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados e nos comprou para Ele. Nós não somos de nós mesmos, nós somos dele, e por isso devemos viver para Ele todos os dias da nossa vida. Se nós formos, amados irmãos, essa igreja trabalhadora, pela graça de Deus, essa igreja zelosa, essa igreja perseverante, essa igreja fiel, mas sobretudo, essa igreja que tem comunhão íntima com Jesus, e que o ama porque foi salva pela graça, pela bondade do Senhor, nós venceremos todos os obstáculos que enfrentaremos neste mundo. E o Senhor conclui dizendo que a recompensa para quem crê nele é comer da árvore da vida. A árvore da vida é o próprio Jesus. A árvore da vida é a vida eterna. Ele diz o seguinte: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É como se ele pegasse o megafone e falasse assim: preste atenção no que o Espírito Santo está falando com você. Ao vencedor, aquele que creu em Jesus, que se manteve em comunhão com Ele, eu lhe darei que se alimente da árvore da vida. Comunhão íntima com Jesus, comunhão íntima com o Pai, vida eterna. Essa árvore se encontra no meio do paraíso de Deus. A maior recompensa que nós vamos ter, amados irmãos, é que nós vamos passar a eternidade na presença de Jesus. Certa vez houve um casal que dedicou a sua vida na África fazendo a obra missionária. E eles pregaram o Evangelho, plantaram igrejas, tiveram um ministério abençoadíssimo.
um verdadeiro avivamento, um despertar espiritual. No final da vida, eles saíram da África, foram para a Europa, tomaram uma embarcação, isso no século XIX, e voltaram aos Estados Unidos. E eles esperavam que quando chegassem no porto, lá em Nova York, houvesse dezenas, pelo menos centenas de membros das igrejas recebendo-lhes ali para que eles contassem seu testemunho. E quando eles foram se aproximando, amados irmãos do porto, eles viram uma banda, uma fanfarra tocando pam, 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 pam. E o missionário disse: olha lá, minha esposa, quanta gente tem para nos receber. Só que depois eles se deram conta que o presidente Ted Roosevelt estava naquele navio. E quando o presidente Ted Roosevelt desceu do navio, ele foi homenageado. E não havia ninguém para receber o casal de missionários, nenhuma pessoa sequer. O missionário velho, cansado, tomou suas maletas, entregou ao táxi que o levou ao apartamento da missão, que ficava perto do porto de Nova York. E sentado ali perplexo, triste, ele e sua mulher, arrumando a casa, foram preparar comida, e ele não entendia. Ele dizia: mulher, eu não entendo nada, nós dedicamos a vida a Jesus, nós fizemos a obra do Senhor, e não tinha ninguém aqui nem para apertar nossa mão, nem para dizer que nosso testemunho inspirou, nem para dizer obrigado por tudo que vocês fizeram. Ninguém, mulher. E ele foi para o quarto e foi orar e desabafar com o Senhor. E de repente, enquanto ele estava orando, a percepção dele mudou, e o Senhor lhe mostrou a verdade. E ele saiu do quarto sorrindo. E a mulher disse para ele: o que foi que aconteceu aí? Ele falou para ela: simples, querida, o Senhor me mostrou porque ninguém veio nos receber. E ela: por quê, meu amor? É simples, meu amor, é porque nós ainda não chegamos em casa. Se você não receber um aperto de mão aqui, um tapinha nas costas, um aplauso, não se desanime. O seu tesouro não está aqui. A maior bênção que você terá vai ser naquele dia que você vir os portões daquela cidade se abrindo, o seu nome escrito no livro do rei com tinta vermelha. O anjo deixará você entrar, e provavelmente você chegou agora nos mais belos pomares, os pomares do rei, cujas frutas são belíssimas e o seu perfume inigualável. E talvez você pare na frente da mansão do rei e ele venha do lado de fora, e talvez você não consiga contemplá-lo em sua glória, mas você se ajoelha aos seus pés e você o adore, e ele dirá a você, por sua graça: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você não precisa do aplauso de homens, a sua recompensa está no céu. E pela graça de Jesus, o Senhor vai te elogiar, o Senhor vai te colocar sobre muito, o Senhor vai dizer: entra na festa, no banquete que eu preparei para você. Eu morri por você, para que você passe a eternidade festejando comigo. Você ainda não chegou em casa, não espere recompensa desse mundo, a sua recompensa está para além dos portais desta vida. Quando você cruzar o muro, tudo será diferente, e você estará em glória na eternidade, na presença do Senhor Jesus. Enquanto esse dia não chega, que você continue a desejar avivamento, e que Deus faça de nós, pela graça de Jesus, uma igreja, amados irmãos, trabalhadora, uma igreja zelosa, uma igreja perseverante, uma igreja fiel, mas sobretudo uma igreja apaixonada por Jesus. Que Deus restaure o primeiro amor na sua vida, em nome de Jesus, amém. Vamos orar nessa manhã. Eu quero convidar você a colocar sua vida nas mãos do Senhor. Eu quero convidar você a orar. Cola com alguém que está do seu lado aí. Nós vamos ter um tempo de oração. Eu ainda tenho 13 minutos para ir embora, pastor. Então eu queria que você, em 10 minutos, sentasse com alguém. E nós vamos ter um tempo de oração. Você vai colocar o que está atrapalhando você de fazer de Jesus o maior amor da sua vida. E você vai pedir ao Senhor: Senhor, reaviva. Tu deste tua vida por mim. Renova o primeiro amor em mim. Eu quero voltar nessa manhã ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Vamos orar?
alguns minutos aí para que nós oremos de 2 em 2 e depois eu concluirei esse tempo com uma oração. Que Deus continue abençoando nosso pastor Clóvis, nosso congresso. Que Ele traga restauração para a vida da nossa igreja em João Dourado, para a vida da igreja de Jesus nessa região. Em nome de Jesus. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nessa manhã ser propício a nós, pecadores. Perdoa o nosso coração, Senhor. Nosso coração é fugídio. Nosso coração se encanta com tanta coisa, Senhor. E sem perceber, Senhor, nós colocamos as causas, o trabalho, nós mesmos, até pessoas que amamos, no lugar de Jesus. Pai, nos perdoa nessa manhã. Nosso irmão, pastor João Calvino, já dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Mas, Senhor, não deixa o nosso coração correr para longe de Ti, não, Senhor. Por favor, nos traz para perto. E nós acreditamos que o Senhor falou conosco nessa manhã, porque o Senhor nos quer juntinho de Ti. Senhor, dá-nos a bênção de viver constantemente no primeiro amor. Jesus, nós queremos dizer para o Senhor que nós Te amamos. Perdoa-nos, Senhor, porque nós Te amamos imperfeitamente. Mas ajuda-nos, Senhor, a amar-Te mais. Oh, Senhor, deixa-nos priorizar o tempo que temos contigo. Que nós não abramos mão de ler a palavra de manhã, de priorizarmos o Senhor logo cedo, de em outras horas do dia buscar a Tua face. Jesus, nós precisamos mesmo é de Ti, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos. Nós não precisamos do poder de ninguém mais, da capacitação de ninguém mais. Tu és o maior amor da nossa vida. Senhor, repreende toda obra do diabo contra nós, na autoridade do nome de Jesus. E, ó Deus, dá-nos um coração totalmente de Cristo. Pai, quando nós amarmos a Jesus sobre todas as coisas, missões vai ser como o ar que nós respiramos. Missões serão a reação natural de tudo aquilo que fazemos. Porque se nós contemplarmos o resplendor da glória de Deus na face de Cristo, nós o faremos conhecido. Então, Deus, eu quero pedir, ó Deus, por esses dias de congresso, pelo que ainda falta, que a presença graciosa de Jesus se manifeste aqui. Que o poder do Espírito Santo se perceba nas pregações de todos os amados pastores que ainda falarão. E que o povo, Deus, ó Pai, não nos veja a nós, mas veja Cristo. E que ao ver Cristo, o povo se quebrante, se apaixone, se entregue e seja transformado pelo próprio Senhor. Abençoa meu amado amigo pastor Clóvis. Muito obrigado por tantos anos de fidelidade. Muito obrigado por tantos anos de bom testemunho. Muito obrigado porque o Senhor guardou o Teu servo. E ele, Deus, junto com a liderança desta igreja, podem dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, vai adiante e dá um novo sopro de graça. Pai, nós Te pedimos por um novo avivamento em João Dourado. Um avivamento, Deus, ó Pai, que traga despertamento, plantação de igrejas, novos pastores, novos missionários. E que a partir desta região, o mundo inteiro seja abençoado. Como o avivamento, Deus, que tiveram aqui na década de 90, foi um despertamento que abençoou todo o Brasil. E pastores saíram desta região para abençoar outras nações. Que assim, Deus, seja neste avivamento que o Senhor dará neste tempo aqui também. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela alegria de Te servir. E nós queremos dizer para o Senhor Jesus que o Senhor é tudo que nós temos. O Senhor é o maior amor da nossa vida. Nos aceita, nos perdoa, nos recebe e nos abençoa, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os amados irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. A palavra está com o meu amado pastor Clóvis.